Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias nesta noite, a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 13 ao versículo de número 18. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 13. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 13, diz assim. Todos encontraram? Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Amém? Diz assim a palavra do Senhor nesta noite, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Digo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Amém? Graças a Deus. Meus irmãos, nesta noite eu quero falar um pouquinho a respeito do que vai acontecer após o arrebatamento. É muito comum a gente falar que a igreja será arrebatada, mas pouca ênfase, pouca importância se dá o que vai acontecer após o arrebatamento. Por quê? Porque quando nós falamos do arrebatamento da igreja, nós estamos falando de um evento. Podemos concluir que este é o segundo maior evento que esta terra vai presenciar. Porque o primeiro maior evento que esta terra já presenciou é a crucificação de Cristo. Esta terra, ela já presenciou este evento. Esta terra, ela viu a morte, crucificação e a ressurreição. E agora este mundo passará e este mundo verá este segundo evento, o arrebatamento da igreja. Sendo que quando nós falamos de um evento, para que haja evento é necessário que tenha público. Porque se não existe público no evento, não tem sentido. E quando nós falamos do arrebatamento, nós temos 3 públicos que irão participar do arrebatamento, sendo que um participará de uma forma direta, que esta é a igreja, apenas a igreja, os salvos em Cristo, aqueles que foram lavados e remidos no sangue, participarão deste evento de uma forma direta. Amém. Mas existem 2 públicos que participarão deste evento de uma forma indireta. Eles não estarão com a igreja, mas eles sofrerão as consequências do arrebatamento que este mundo irá presenciar. O primeiro público que participará de uma forma indireta é os ímpios. Os ímpios sofrerão as consequências do arrebatamento. Os ímpios não participarão do arrebatamento. Qual é o segundo público que não participará do arrebatamento? Os crentes que se desviaram,
os crentes que se enfraqueceram, os crentes que ficaram no meio do caminho. Este público não participará de uma forma direta, mas sofrerá de uma forma um pouco complicada. Quando nós falamos do arrebatamento, este é um tema que deve chamar a atenção do crente. Por quê? Porque o crente, ele tem que almejar participar do arrebatamento da igreja. Todo crente que está vivendo no tempo da graça, ele tem que querer, ele tem que desejar, ele tem que almejar participar do arrebatamento da igreja. Então, primeiro ponto, eu como crente, eu como igreja do Senhor, eu tenho que almejar este evento. Segundo ponto, eu tenho que estar preparado para este evento. Não é apenas almejar, mas estar pronto. Por quê? Porque é um evento certo, com dia e hora incerto. Então, a melhor coisa é almejar e estar pronto, porque isso pode acontecer a qualquer momento. E qual que é o outro ponto? Não podemos, o crente lavado e remido no sangue do Cordeiro, o crente que almeja o arrebatamento, o crente que se sente preparado, ele não pode ter dúvida a respeito do arrebatamento da igreja. Por quê? Porque quando nós falamos do arrebatamento da igreja, nós estamos falando do assunto mais importante da nossa vida. E tudo aquilo que você considera importante, você não pode ter dúvida alguma. Se existe algum crente que tem dúvida a respeito do arrebatamento da igreja, ele deve procurar os seus líderes para esclarecer qualquer dúvida, porque uma dúvida que esta pessoa tenha pode tirar esta pessoa deste evento, porque qualquer dúvida que esta pessoa tenha pode tirar a atenção dela a respeito deste evento. Então, quando nós falamos do arrebatamento, não pode existir dúvida alguma a respeito deste evento. Por quê? Porque quando nós falamos do arrebatamento, existem algumas dúvidas que, por incrível que pareça, ela paira ainda no nosso meio. Qual é a maior dúvida que a igreja tem a respeito do arrebatamento? Embora eu considere que o tema arrebatamento tem que ser um tema consolidado entre os crentes, embora eu considere que este tema arrebatamento tem que ser um tema que tem que estar na ponta da língua dos crentes, embora o arrebatamento sendo um assunto mais importante da minha vida, não pode ter sombra de dúvida. E qual é o maior problema a respeito do arrebatamento hoje? Em que tempo acontecerá? Porque se nós perguntarmos para alguma leva de crentes, uns acreditam que a igreja sobe antes da grande tribulação. Se eu perguntar para outro crente, alguns acreditam que a igreja vai no meio da grande tribulação, e outros acreditam que a igreja subirá depois da grande tribulação. E o que nós, como crentes assembleanos, qual é a tese que nós defendemos biblicamente falando? Nós acreditamos que a igreja de Cristo, ela subirá antes da grande tribulação. Mas de onde você tira isso? Abra sua Bíblia nesta noite, no livro de Lucas, capítulo de número 17, versículo de número 24. Lucas, capítulo 17, versículo 24, diz assim: porque como relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também no dia do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até que o dia em que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam
e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Esta passagem que nós acabamos de ler, a Bíblia está fazendo uma comparação, uma semelhança com o acontecimento do dilúvio. Vamos relembrar o que aconteceu no dilúvio. A Bíblia fala lá no livro de Gênesis que existia um homem chamado Noé. Como que era a geração de Noé? Violenta, corrupta. E aquela geração cheirou mal aos olhos, às narinas de Deus. Aquela geração causou aos olhos de Deus um incômodo. Então Deus, ele olha para a terra, e em Gênesis capítulo 6, versículo 8, a Bíblia vai dizer assim: então Noé achou graça aos olhos do Senhor. Quem era Noé? Um homem justo, íntegro e que andava com Deus. E eu fico imaginando o Senhor dando a orientação para Noé para construir a arca. E Noé dizendo assim: vai chover no lugar que o orvalho molhava o campo. Ninguém acreditava que viria o dilúvio. Ninguém dava crédito àquela palavra. Mas chegou um dia que o dilúvio. No livro de Lucas está fazendo uma comparação com o arrebatamento da igreja. Significa o seguinte: aquela geração era corrupta, violenta, e Noé era um homem justo. Quando Noé entrou na arca, a arca simboliza a semelhança com esse evento, simboliza o dia em que a igreja será tirada. E o dilúvio significa a grande tribulação que virá sobre a terra. Porque pensa algo aqui comigo. Vamos imaginar que Deus mandasse construir a arca e dissesse assim para Noé: Noé, vai vir um dilúvio aí. Ao invés de você entrar na arca, eu vou jogar uma boia aí para você. Depois que passar o dilúvio, você entra na arca. É a mesma coisa se Deus dissesse assim para nós: ó, vocês estão me servindo, vocês estão me buscando, virá uma grande tribulação aí, mas vocês fiquem aí. Depois que passar a grande tribulação, eu venho buscar vocês. Pensa comigo, diante de uma chuva tão forte, será que Noé conseguiria passar esta tempestade? Será que Noé, com uma boia junto com seus filhos, vendo o seu filho se afogar, como seria o coração de Noé? É do mesmo jeito. Vamos imaginar que a grande tribulação aconteça e a igreja fica aqui na terra, e a gente vê o nosso filho sendo levado embora, a gente vê um amigo sendo degolado. Como seria a nossa fé? E isso eu fico imaginando, porque Jesus está dizendo, a palavra do Senhor está dizendo aqui, como nos dias de Noé será a vinda do Filho do Homem. Significa o seguinte: Noé era justo, íntegro, reto, que andava com Deus. Deus os tirou daquele dilúvio. Significa, se nós andarmos na presença de Deus, se nós andarmos na palavra do Senhor, Deus vai nos tirar. Eu creio e defendo esta tese, que a igreja não passará pela grande tribulação. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 24, versículo 21 assim: pois haverá então uma grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem haverá. Será dias difíceis, será dias de muita dor, será dia de muita luta. Então, com base no que está escrito neste versículo, e o que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, que diz assim: visto que guardaste a minha palavra da perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Vamos voltar para Noé. Qual era a palavra da perseverança para Noé? Construa a arca. Por quê? Porque vai chover. Eu fico imaginando um senhorzinho pregando um prego, pegando um martelo e construindo uma arca, dizendo: vai chover. Eu fico imaginando
as pessoas dizem assim: esse velho é maluco, esse velho precisa ser internado. Por quê? Porque se você olhar o que a Bíblia diz, eles casavam-se, davam-se em casamento, comiam, bebiam, significa o seguinte: todos estavam vivendo na sua normalidade, a sua vida estava normal, e é o que acontece hoje. A igreja está dizendo: Jesus voltará. Como está o mundo? Como estão os crentes? Comendo, bebendo, dando-se em casamento, plantando, construindo, edificando, dentro da sua normalidade. Muitos já não acreditam mais que Jesus voltará. Muitos acreditam que isso está esquecido, porque hoje nós temos uma igreja que está preocupada apenas com as vitórias, apenas com as bênçãos. Mas eu creio, como no dia de Noé, assim será também o dia que o Filho do Homem se manifestar. A igreja será tirada de um dilúvio que se chama Grande Tribulação, que está por vir sobre esta terra. Então a primeira coisa que nós precisamos entender: qual é o momento que nós sairemos desta grande tribulação? Antes, a igreja, que é o primeiro público do arrebatamento, ela não vai sofrer este dano que a terra vai passar. Então creia, meu irmão, a igreja não passa. Mas olha que coisa interessante: quando nós falamos do arrebatamento da igreja, nós precisamos pensar em duas coisas. Existe a igreja que será tirada, mas eu gostaria de falar um pouco a respeito do que vai acontecer aqui na terra. Eu gostaria de falar o que vai acontecer com qual intuito. Tessalonicenses, que nós acabamos de ler, no versículo 18, a palavra de Deus diz assim: consolais uns aos outros com esta palavra. Por quê? Porque existem muitas pessoas no nosso meio que estão desanimadas. Existem muitas pessoas no nosso meio que estão sem direção. Tem muitas pessoas que já não têm mais prazer de buscar as coisas de Deus. E muitas vezes a gente acha que nossos problemas corriqueiros do dia a dia é tão grande daquilo que há de acontecer, daquilo que pode acontecer amanhã, daquilo que pode acontecer daqui a pouco. Eu disse que o arrebatamento é um evento certo, com dia e hora certa. Então isso pode acontecer daqui a pouco. Isso pode acontecer no decorrer deste culto. Isso pode acontecer na madrugada. Então é necessário que haja um chacoalhão, é necessário que haja um despertamento, é necessário que haja um encorajamento, para que nós entendamos a importância do arrebatamento para a igreja de Cristo, porque existirão crentes que ficarão deste dia. Então nós precisamos entender o que é este dia. Vamos dar uma olhada aqui para o mundo, o que vai acontecer. Primeira Epístola de João, capítulo 18. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 18, parte A. Filhinhos, esta é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo. Agora nós estamos falando o que vai acontecer na terra. Daqui a pouco nós vamos ver o que vai acontecer no céu. Agora vamos olhar para a terra. Vamos imaginar que o arrebatamento da igreja aconteceu. E agora nós estamos olhando aqui para a terra. Primeiro, aconteceu o arrebatamento. Nós estamos olhando para a terra. Começa o governo do anticristo. E além de começar o governo do anticristo, começa um período de grande aflição. Só que esta primeira parte do governo do anticristo, esta aflição será maquiada. Vamos imaginar uma pessoa que passa uma maquiagem. Ela esconde alguma coisa. Ela esconde uma imperfeição no rosto. Este primeiro período é um período de máscara. Por quê? Porque ele é um período de 7 anos dividido em 2 partes. E nessa primeira parte, ele vai propor uma falsa paz. Por quê? Porque pensa comigo, se ele chegar com um governo autoritário, se ele chegar com um governo sangrento, se ele chegar com um governo de opressão,
não terá aceitação. Então é necessário que ele passe para aqueles que vão aceitar o seu governo uma falsa paz. E depois, na segunda metade, aí vem o problema. Mas eu queria chamar a atenção de uma coisa. Eu disse que a igreja não vai estar mais aqui. Existirão os ímpios e os crentes. Vamos imaginar que o arrebatamento da igreja aconteceu agora e vamos olhar com os olhos dos ímpios. Vamos imaginar, um monte de pessoa no mundo todo desaparece. Você pode ter certeza que os ímpios vão pensar assim: uma organização de ETs sequestraram pessoas. Essa será a notícia na televisão. ETs sequestraram pessoas. Pessoas vão começar a procurar em hospitais. Pessoas vão começar a procurar em delegacia. Acidentes em todos os lugares irão acontecer. Aí eu gostaria que você prestasse atenção numa coisa aqui. Como que será a visão do crente que ficou? Quando ele perceber que em todo o mundo desapareceram pessoas, ele não vai pensar que foi ET. Ele vai dizer assim: é o arrebatamento da igreja. A igreja de Cristo foi tirada da terra. A visão do acontecimento vai ser de uma forma diferente. O ímpio vai para o hospital, o ímpio vai para a delegacia, o ímpio vai no necrotério. Mas sabe para onde vai os crentes? Para a igreja. Os crentes que ficaram procurarão a igreja. Mas existe um versículo que diz assim, Amós, capítulo 8, versículo 11, versículo 12, diz assim: vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão errantes de mar a mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor e não acharão. Eu gostaria de destacar aqui, a palavra andarão errantes, correrão por toda parte e buscando a palavra do Senhor. Eu gostaria de destacar a terminação verbal. Por quê? Porque eu preciso prestar atenção como está o verbo no versículo. Porque o tempo verbal indica o tempo. Se esta palavra terminasse em M, significava passado. Mas como termina em ão, andarão, correrão, acharão, ela termina em ão, ela está apontando para o futuro. Isso aqui não aconteceu ainda. Isso vai acontecer. Não é fome de comida, não é sede de água, é sede e fome da palavra. Por quê? Porque isso aqui aponta para o arrebatamento. Porque quem propaga o evangelho é a igreja. O dia que a igreja for tirada, crentes sentirão fome e sede da palavra. Não vai ter pregação do evangelho como hoje, não. Você acha que essas portas vão ficar abertas? Quem irá pregar o evangelho? Aquele crente que está desviado, aquele crente que pregou, aquele crente que foi embora porque perseguiram ele dentro da igreja. Ele, com uma pequena célula de crentes, terá que pregar o evangelho. Mas quando a gente fala de fome, nós não estamos falando de escassez, nós não estamos falando que não tem nada. Quando nós falamos de fome, é muita gente para pouca comida, gera fome. Então, neste momento da grande tribulação, para você que é crente, para você que é mimadinho, para você que desvia da palavra do Senhor por causa de luta, você que vai embora porque te perseguem, existirão dias que você sentirá sede e fome da palavra do Senhor. O grande problema das grandes cidades, por exemplo, se você passar num restaurante aí, principalmente nesses grandes restaurantes, eles jogam comida fora. Porque muitas vezes eles tomam a comida e tem pessoa que passa mal por outra coisa e fala que passou mal por causa da comida. Existe processo no restaurante para ganhar dinheiro. Hoje tem crentes menosprezando a palavra do Senhor. Tem crentes hoje eu não vou para o culto de doutrina para aprender porque eu estou cansado. Eu não vou para a escola bíblica dominical porque eu não quero acordar cedo. Mas terá dias
que ela clamará para ouvir a palavra do Senhor. E isso está próximo de acontecer, porque a grande tribulação é real. A grande tribulação esta terra vai presenciar, e existirão crentes que sentaram à mesa, que participaram de grupos, que vão ficar. Então nós precisamos prestar atenção no que está para acontecer. Mas o que significa isso? É um alerta. É um alerta. Se eu disser para você assim, não vai para o metrô Vila Prudente, porque lá está tendo assalto, o que você vai fazer? Eu vou desviar. E qual é o alerta nesta noite? Tenha sede e fome da palavra do Senhor. Tenha sede e fome de ouvir a palavra do Senhor. Valorize a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é vida. A palavra do Senhor limpa, a palavra do Senhor conserta. Então tenha sede. Se você pode vir, venha. Se você não pode vir naquele momento, mas está gravado, ouça, porque é momento de se preparar, é momento de estar pronto, é momento de revista, é momento de ter reserva, porque Jesus está voltando. E nós temos que estar pronto para este evento. E tem uma coisa que vai começar a acontecer aqui na terra. A Bíblia vai dizer lá em Apocalipse capítulo 6, eu não vou ler, porque ele é grande, mas eu quero sintetizar aqui uma coisa que vai acontecer em Apocalipse. Apocalipse capítulo 6 fala da abertura dos selos, e ali fala de 4 cavaleiros, ou cavalo: o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo amarelo. Sendo que nesta passagem existem algumas divergências doutrinárias. O cavalo branco, por exemplo, o cavalo branco, existem 3 pensamentos a respeito do cavalo branco. Uns defendem a linha que o cavalo branco é a pregação do Evangelho desde o livro de Atos. Outros defendem que o cavalo branco é a pregação do Evangelho na grande tribulação. Mas eu não concordo com esta linha. Por quê? Porque na grande tribulação o propagador do Evangelho não vai estar mais aqui, é a igreja. Vai ter pregação? Raro. Vai ter pregação? Vai ser bem difícil, porque quem for pego pregando o Evangelho vai pagar com a própria vida, e vai ser perseguido. Mas aí não tem os 144 mil, mas é lá na frente. Nós estamos falando aqui do início. Então o cavalo branco, aqui uns falam que é a pregação do Evangelho na grande tribulação, mas qual é a tese que nós defendemos? É que o cavalo branco simboliza o anticristo. Por quê? Porque se você reparar, o branco é paz. E o primeiro período da grande tribulação, o anticristo vai propor essa paz. E quando você olha para o segundo cavaleiro, o cavalo vermelho, na abertura do segundo selo, a Bíblia diz assim: este cavalo veio tirar a paz. Então, o que nós entendemos aqui? Este mundo não tem paz. Mesmo agora não tem paz. Mesmo diante da tribulação não tem paz. O príncipe da paz é Cristo. Mas o cavalo vermelho, que a Bíblia diz que ele será solto para tirar a paz, ele irá matar, ele irá trazer guerra. E isso vai acontecer aonde? Na grande tribulação. O primeiro cavalo branco é o cavalo do anticristo, que vai trazer uma falsa paz. Mas quando o segundo selo for aberto, o cavalo vermelho, ele tirará a paz que estava reinando nos 3 anos e meio da grande tribulação. Sabe o que vai acontecer aqui agora? Perseguição. Sabe o que vai acontecer agora aqui? Morte. Sabe o que vai acontecer aqui? Desespero. Sabe o que vai acontecer aqui? A pessoa vai ficar desesperada. Por quê? Porque o anticristo vai se revelar. Lembra que eu disse lá no início, a máscara vai cair? Porque ele vai ter a aceitação das nações. Este é o homem que vai mudar a história, mas agora ele se revela como o iníquo, ele se revela como um perseguidor, ele se revela como aquele que massacra. Eu tenho para mim que ele vai entrar, não ele, mas os seus agentes nas casas. Imagine, você aceita a marca da besta?
não aceita, ele leva a sua filha, ele leva o seu filho, ele te mata. Eu tenho para mim que as pessoas terão que sumir para os matos. Não tem crente que gosta de monte, vai ter que viver no monte. Por quê? Porque a tecnologia que está no mundo hoje é para ter um raio-x de nós. As torres de celular, quando alguém é sequestrado, você vai na polícia, eles veem a torre do celular para ter mais ou menos uma ideia de onde você estava, para te rastrear. Hoje você pode perceber, nós somos rastreados. Você liga aí o GPS, a gente consegue chegar em lugares que antigamente tinha que pegar aquele guia, era mais difícil. Então tudo está apontando, será um tempo de morte. E depois do cavalo vermelho, que vai acontecer, isso é uma simbologia dos acontecimentos, será aberto o terceiro selo do cavalo preto. Sabe o que significa o cavalo preto? Fome e carestia de alimento. Aí tem pessoas que dizem assim: não, mas os alimentos já estão caros. Mas pensa comigo, um mundo que será perseguido, guerra entre nações. A Covid-19 ela trouxe uma inflação alta em todo o mundo. Nos Estados Unidos está com inflação, na China, na Europa, no Brasil. Os alimentos, a inflação tira o poder aquisitivo. E quem sofre mais? Os mais pobres. E quando chegar o governo do anticristo, na grande tribulação, na abertura do terceiro selo que diz respeito ao cavalo preto, teremos uma hiperinflação. Se você ler os versículos adiante, sabe o que significa? Pessoas irão morrer de fome porque não terão dinheiro. Hoje você paga 40 reais um pacote de arroz. Imagina um pacote de arroz 300, 500 reais. É isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Remédios de 200 reais vai pagar 500 mil reais. Água vai faltar. Aluguel, comprar. Uma quantidade mínima de pessoas terão condições de comer. Porque a concentração de dinheiro vai diminuir ainda mais. Terão poucos multimilionários. Aquele que é pobre se tornará paupérrimo. E aquele que é classe média vai descer. Vai faltar alimento. O alimento se tornará caro. Vai sofrer. E depois da abertura do outro selo, nós vamos ter o cavalo amarelo. Que é o cavalo, aquele amarelo de cadáver, de morte. E a Bíblia diz assim: o cavalo da morte seguido pelo inferno. Está escrito assim na Bíblia. Então teremos morte. 1/4 da população será exterminada. Mas aí você diz assim: mas a Bíblia diz que na grande tribulação não teria morte. Nós estamos falando do capítulo 9. São eventos que vão descadear. São eventos que vão acontecer no decorrer. Depois da grande tribulação vem outros eventos. Aqui nós estamos falando na grande tribulação terão cadáveres, pilha. Lembra o ano passado, quando a grande mídia colocava aí, tantas pessoas morreram, aí a preocupação era, não vai ter cemitério para enterrar pessoas. Aí eles começaram assim: o grande problema agora não vai ser o Covid-19, vai ser os corpos que vão começar a se decompor e vão trazer outras doenças. Na grande tribulação, aí não vai ter cemitério, vai ter morte em todo mundo, em massa. Então sabe o que vai acontecer? Imagina essas mortes: fome, pandemia, massacre, corpos apodrecendo e trará doença. Aí eu digo uma coisa para você aqui, eu quero que você esteja sincero: vale a pena passar tudo isso? Vai ter salvação na grande tribulação? Vai, mas será difícil. Lembra, você vai ter que clamar pelo sangue, porque o Espírito Santo vai embora. O Espírito Santo vai embora. Se com o Espírito Santo já está difícil, a gente pensa em desistir, imagina sem o Espírito Santo. Imagina as pessoas colocando o pé na sua casa. Imagina você não poder ter liberdade de adorar, professar a sua fé. Imagina você não ter o que comer. Imagina você vendo seu filho chorando. Imagina você vendo sua filha chorando. Imagina você ligando e vendo as pessoas entrando na sua casa e levar o seu marido. O desespero. Eu digo para você: vale a pena pagar esse preço? Vale a pena correr esse risco? Ou não vale a pena a gente consertar a nossa vida e estar pronto para este grande evento? Isso aqui é apenas uma pincelada, não chega nem perto do que vai ser. E agora, eu quero falar do que vai estar acontecendo no céu. Aqui é caos. Esta pandemia
o que aconteceu ano passado, pessoas sendo presas, o seu comércio sendo impedido, é só um ensaio, isso aí não vai ser nada. Ali foram meses fechados, algumas semanas. Na grande tribulação, esquece. Lojas abertas, transações financeiras, viagens para Miami, viagens para a praia, esquece. É um governo totalitário. É um governo que você vai ter que prestar conta da sua vida. Então, eu tenho uma proposta do céu nesta noite para a sua vida. Queira andar com Deus, queira participar do arrebatamento da igreja. Por quê? Porque agora, no arrebatamento da igreja, a terra vai estar em caos. Mas como vai estar a igreja? Porque muitas pessoas pensam que o arrebatamento da igreja, a igreja vai para um spa. Vão ficar lá, sem fazer nada. Pelo contrário. O primeiro evento que vai acontecer no arrebatamento da igreja é uma coisa que até o pastor Jorge falou aqui no domingo, e eu comentei com ele no final. O primeiro evento é o tribunal de Cristo. Quando a gente fala em tribunal, a gente associa, vê a associação da palavra condenação. Porque tribunal é condenação, mas esse tribunal não é para condenação. O tribunal da condenação será um juízo final, que não é para a igreja. Porque nós vemos ali em Tessalonicenses, estará com ele para sempre. O dia que aconteceu o arrebatamento, ou você morrer em Cristo, a Bíblia diz, os que estão mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos, teremos um corpo transformado. Então, se você morreu em Cristo, acabou, você está salvo para toda a eternidade. Se você estiver vivo e participar do arrebatamento, resume o seguinte: acabou, eu estou livre. E agora, se prepara, porque tem coisa boa para você lá no céu. A primeira coisa, o tribunal de Cristo. A Bíblia vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, diz assim: pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, bem ou mal. Mas esse bem ou mal aqui, o mal não é condenação. Você vai deixar de receber por aquilo que você não fez. Por quê? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58 diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Colossenses capítulo 3, versículo 23: e tudo o que fizerdes, fazei de todo o coração, como não aos homens, mas o Senhor, sabendo que recebereis do Senhor uma recompensa da herança, e a Cristo o Senhor que servis. Apocalipse capítulo 22, versículo 12: eis que cedo venho, a minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo a obra. Sabe o que significa isso? Tudo que eu faço para o Senhor, Ele vai me recompensar. Mas eu faço olhando a recompensa? Não, eu faço olhando o amor que eu tenho por Ele. Porque quando você ama uma pessoa, você não faz querendo algo em troca, você faz por amor. Porque quando eu faço querendo algo em troca, não é amor, é interesse. Aqui nós não estamos preocupados com o que vamos receber, porque o melhor de Deus já veio, é Cristo. O melhor de Deus já recebemos, a salvação. Mas como isso? Olha que coisa interessante. O que eu e você merecíamos era o inferno, mas pela graça Ele nos alcançou, e a graça, Jesus nos leva para o céu. E quando entrarmos no céu, e aquilo que eu estou fazendo na casa dele, passando um pano no chão, pregando a sua palavra, entregando um folhetinho, dizendo para alguém no farol: Jesus te ama, se for de todo o coração, como a Bíblia diz, tem recompensa. O Senhor vai nos recompensar. Por isso que tudo que você fizer, não queira ser visto por homens, queira ser visto por Deus. Porque muita gente fica assim: eu não tenho oportunidade para nada, mas um pano no chão, aqui o zelo na casa do Senhor tem recompensa. Se o homem não está te vendo, Deus está registrando tudo que você está fazendo na casa dele. E sabe o que é mais magnífico? Nós não merecemos. Apenas a salvação já é muito, mas por graça e misericórdia
Ele nos salvou. E nós trabalhando para Ele. Nós insistindo. Meu irmão, quem está indo buscar pessoas que estão caídas aí, nesta pandemia, no dia do tribunal de Cristo, tem recompensa. Você quer recompensa? Você quer ser recompensado por Cristo? Entra no gueto, entra na favela, busque aquele que está fraco na fé, terá recompensa. Mas muitas vezes nós queremos a recompensa desta terra, muitas vezes nós queremos likes, muitas vezes nós queremos compartilhamento, muitas vezes nós queremos aplauso, mas o Senhor vai recompensar pessoas que nós não dávamos nada. Muitas vezes nós pensamos que as recompensas estão naqueles que se intitulam grandes pregadores, grandes cantores. Meu Deus do céu, vai ser um lugar de surpresa. Uma senhorinha de coque sentada lá num canto, aquele semi-analfabeto que fala tudo errado, mas era homem que investia na oração, era homem que estava intercedendo pela igreja. Senhor, abençoe o pastor da igreja, abençoe os obreiros, dá graça para eles, Senhor, que não venha faltar aquele que tira daquilo que não tem para dividir, aquele que divide um prato de comida com o outro, terá recompensa no céu. O céu será totalmente diferente do que nós estamos acostumados aqui. O céu será um lugar de surpresa. E depois, as bodas do Cordeiro. Você sabe o que significa a palavra bodas? Significa enlace matrimonial, casamento, festa nupcial. Apocalipse capítulo 19, versículo 9 diz assim: escreve: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas. As bodas aqui está no plural, significa que não é só para um, é mais de um. Então a igreja não é composta de uma pessoa, a igreja é composta de pecadores que se arrependeram. Então as bodas é literalmente um casamento. Como que a igreja é conhecida hoje? A noiva. Como que Cristo é conhecido hoje? O noivo. Em João capítulo 14, versículo 3 diz assim: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para onde eu estou, estejais também. Mas tem uma coisa aqui muito interessante: a noiva se prepara antes do casamento ou não? A noiva, dias antes, ela experimenta o vestido. Se ela engordou um pouco, ela tem que diminuir para entrar no vestido. E tem pessoas que passam o dia do casamento cuidando da pele, cuidando do cabelo. Ela está o que? Se embelezando para o noivo, porque aquele momento é o momento mais importante. Você sabia que hoje quem embeleza a noiva de Cristo é o Espírito Santo de Deus? Quem está embelezando a noiva hoje é o Espírito Santo. Eu e você, como a noiva do Cordeiro, nós estamos sendo embelezados. Como é esse embelezamento? Às vezes você faz algo e automaticamente já vem uma tristeza, porque o Espírito Santo não é uma força pessoal. O Espírito Santo é uma pessoa que se entristece. Você diz algo, você olha algo, você pensa algo, você se entristece. É o Espírito Santo embelezando a noiva do Cordeiro. Aquele momento que você não tem palavras, a Bíblia diz que ele, com gemidos inexprimíveis, ele intercede. Aquele momento que você pensa em desistir, aquele momento que você fala dentro de si assim: ninguém se importa comigo, ninguém liga para mim, você ouve uma voz dentro de você: eu sou contigo. Aquele momento que você pensa: pô, quer jogar tudo para cima, o Espírito Santo te dá força. Aquele momento que você está ali tão fraquinho, você está de joelho, você sente o abraço, é o embelezamento da noiva, é o Espírito Santo embelezando a noiva, é o Espírito Santo encorajando: vamos mais um pouquinho, está chegando o grande dia do casamento. A noiva, quando chega perto do casamento, ela está exausta, ela comprou o que tinha que comprar, ela gastou o que tinha que gastar. É assim que a igreja está se sentindo. A igreja está vivendo dias difíceis na terra. O pecado tem sediado a igreja, a luxúria tem sediado a igreja, mas tem noiva ainda na terra. A igreja de Cristo está aqui, e a Bíblia
essa dívida, eu deixo uma garantia. A garantia da salvação não é seus olhos bonitos, não é o seu dom, é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que ele começa a trabalhar em mim, você, desde o primeiro dia, que tem alguém, um mensageiro dizendo, quem quer aceitar Cristo nesta noite? Aí a pessoa vem lá do fundo, chorando, se arrependendo naquele momento. O Espírito Santo começa a fazer um trabalho de regeneração. O Espírito Santo começa a fazer um trabalho que só ele sabe fazer. Ele começa a embelezar a noiva. A noiva senta no dia do casamento, começa a alisar o cabelo, ela começa a cuidar da sobrancelha, ela começa a cuidar da pele, porque ela quer estar bonita desde esse primeiro dia. Às vezes você está 20 anos, 10 anos, 5 anos, 1 ano sendo embelezado pelo Espírito Santo, porque você vai se apresentar uma noiva ataviada diante do noivo, uma noiva adornada. O Espírito de Deus está adornando a noiva. Por quê? Porque nós vamos encontrar um noivo. As bodas do Cordeiro é o encontro. E eu venho aqui agora. Bem-aventurados, felizes aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Meu irmão, bem-aventurados que são chamados, significa que ainda o convite está aberto. O Senhor nesta noite está te chamando. Quando nós vamos para um casamento, é todo mundo que entra no casamento? Não, existem convidados, existem chamados. Então o noivo e a noiva entregam um convite, e logo o seu nome vai para a lista, porque a hora que você chega lá, a pessoa do buffet vai olhar, quem está aí? Fulano de tal, Igor e família, você está na lista, é? Sabe qual é o convite para as bodas do Cordeiro? O sangue de Jesus Cristo. É o sangue de Jesus Cristo que é o convite para as bodas do Cordeiro. E sabe o que é mais lindo e maravilhoso que eu já ouvi na face desta terra? É isso. Um pecador miserável, que não tem méritos, que não tem honra, que não merecia, ele vai entrar. Por quê? Porque quando ele for tirado, a Bíblia diz que os nossos nomes estarão escritos no livro da vida. Isso é glorioso, meu irmão. Meu irmão, muitas vezes nós não conseguimos compreender a grandeza do que é participar deste evento. Muitas vezes nós não conseguimos compreender o que é participar das bodas do Cordeiro. Significa que a igreja, ela vai se unir com Cristo por toda a eternidade. Nós não conseguimos imaginar, mas você já pensou o que é se unir com Cristo por toda a eternidade? Você já pensou o que é viver com Cristo? Você já pensou o que é participar desse grande dia, daquela grande ceia, daquele banquete, as suas lágrimas sendo enxugadas? Imagine você rejeitando o pecado, imagine você lutando, andando com Deus e dizendo: eu quero andar com Cristo, eu quero servir a Cristo, eu quero retroceder, eu quero rejeitar tudo. Por quê? Porque eu quero andar com Deus. Meu irmão, olha para você. A Bíblia diz: examine a si mesmo. O que você encontra em você? O que você acha dentro de você? Meu irmão, muitas vezes nem pessoas que estão próximas nos convidam para o casamento dele, ou porque ele escolhe os mais íntimos, ou porque não tem dinheiro. Meu irmão, eu e você não somos nem dignos de pronunciar o nome de Jesus Cristo, mas pela graça Ele nos dá esse privilégio. Nós entramos na presença de Deus por Jesus Cristo, porque quando Ele olha para mim e para você, Ele não vê você, Ele vê o sangue do Filho dele. Quando Ele olha para mim e para você, Ele vê Cristo. Então eu fico imaginando, eu falo para você, eu almejo este dia, eu penso neste dia, eu fico pensando cada vez mais, eu fico pensando como vai ser glorioso. Imagina você vendo aqueles homens, Abraão, Josué, homens que pagaram preço para a igreja estar de pé hoje, estão ali firmes, e você que tem chorado a partida de um ente querido. Por isso que eu digo, a morte em Cristo é gloriosa. Quem morre em Cristo
é glorioso. Sabe por que ele está guardado? Aquele que perdeu o pai, aquele que perdeu a mãe, se morreu em Cristo, está guardado. Nós que estamos aqui, que continuamos lutando, nós que continuamos combatendo o bom combate, guardando a fé. Sabe por quê, meu irmão? Porque um dia nós entraremos no céu. Aleluia. Vamos chegar lá mancando, mas vamos chegar. Vamos chegar fraquinho, mas vamos chegar. Nós vamos chegar. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está embelezando nós nesta noite. O Espírito Santo está nos dando força nesta noite. É o Espírito Santo que te dá força. É o Espírito Santo que te guia. É o Espírito Santo que te renova. Nós temos a primeira experiência da restauração e temos a segunda experiência, que é o batismo, que é o poder de Deus sobre a nossa vida. Meu Deus, esse Deus é tão lindo e tão maravilhoso. Ele nos deixa só, Ele assunta aos céus e deixa o Espírito Santo. Ele nos chama para as bodas do Cordeiro e está disponível ainda. É o tempo da graça. Este convite está aberto ainda para você. Nesta noite, o Espírito Santo está esquadrinhando o seu coração. Nesta noite, o Espírito Santo está te dando força. Nesta noite, o Espírito Santo, Ele quer que eu e você participamos do arrebatamento da igreja. Meu Deus, eu não vejo a hora. Eu falo para você, este é o maior desejo do meu coração. Este é o meu maior sonho. Este é a minha maior conquista, é entrar no céu de glória. É entrar no céu. O meu pensamento é o céu. Eu não quero deixar o céu por nada. Eu não quero deixar Jesus por nada. Passe o que passar, passe por onde passar, mas eu quero ir até o fim com Deus. Filho pode me deixar, mulher pode me deixar, mas eu não quero deixar a presença do Altíssimo. Eu não quero largar a caminhada com Cristo. Por quê? Porque vale a pena ir até o fim com Ele. É porque eu quero me livrar do inferno? Não. É porque eu aprendi a amá-lo. Eu aprendi a amá-lo porque eu não tinha nada para dar. Ele me conhece. Ele te conhece. Ele sabe as suas imperfeições. Ele sabe as suas fraquezas. Ele conhece a sua estrutura. Ele conhece as suas falhas. Ele conhece quem é você no travesseiro. Ele te conhece quem é você no banheiro. Ele te conhece quem é você no celular. Ele te conhece, mas mesmo assim Ele não te expõe. Mesmo assim Ele não te rejeita. Ele sempre está de braço estendido. E nesta noite Ele está dizendo: vem, bendito de meu Pai. Nesta noite Ele está dizendo: bem-aventurado os que são chamados para a ceia das bodas do Cordeiro. Nesta noite é noite de restauração. Nesta noite é noite de renovo. Ele sabe quem eu sou no carro. Ele sabe quem eu sou nos pensamentos. Ele me conhece. E mesmo assim Ele não me rejeita. Mesmo assim Ele insiste. Mesmo assim Ele está insistindo: vem. Mesmo assim Ele está nos chamando. Mesmo assim Ele está adornando, meu irmão. Ele está nos embelezando. Você não vai no céu por mérito seu. O seu mérito era o inferno. O seu mérito era o juízo final. Mas Ele está nos propondo, Ele está nos chamando para o tribunal de Cristo. Ele está nos chamando para as bodas do Cordeiro. Ele está nos chamando para a vida eterna. Nesta noite o Espírito de Deus, Jesus Cristo, te convida para a vida eterna. Olha, o maior projeto para a sua vida é o céu de glória. Eu falo sem medo de errar e encerro aqui. O dia que nós aceitamos Jesus, nós rejeitamos os projetos humanos. Significa que eu não vou trabalhar? Significa que eu posso deixar minha vida? Não é isso que eu quero dizer. O céu está acima de tudo isso. Como eu consigo entender se o projeto humano, Deus está no negócio, se o projeto não interferir no projeto do céu? Eu vou casar. Essa mulher interfere no meu projeto do céu? Interfere, então não é para mim. Eu vou trabalhar. Esse trabalho, ele vai me dar milhões, mas interfere na minha vida do céu? Então não serve. Essa honra vai me encher e vai me derrubar? Então não serve. Tudo que colidir com os projetos eternos não serve.
Tudo aquilo que atrapalhar os projetos eternos não serve. Tudo aquilo que me distanciar de Cristo não serve. Tudo aquilo que me afasta de Deus não serve. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele está embelezando. A noiva senta na mesa, na cadeira. O cabeleireiro, o maquiador, ele vai dando uma ideia. Não, olha, não pode ser tão forte. Tem que ser assim. E é assim que o Espírito Santo está falando nesta noite. É assim que o Espírito Santo está falando nesta noite. Se esse celular te derruba, quebra ele. Se essa amizade te atrapalha, quebra ele. Se esse namoro te atrapalha, se afasta. Se isso te afronta, te afasta. Por quê? Porque o tempo da graça é um relógio que foi ligado. E o ponteiro vai chegar um dia, ele vai despertar. Quando ele despertar, só aqueles almejavam, aqueles que sonhavam e aqueles que estavam preparados vão subir. A Bíblia vai dizer: Senhor, eu não preguei, eu não profetizei, eu não expulsei do seu nome. Apartai-vos de mim. Muitas vezes a gente pensa que a palavra dura é quando o patrão te chama lá, ó, você está despedido. O mundo acaba aquele dia. Muitos pensam que a palavra pesada é quando o irmão te dá a paz do Senhor. Muitos pensam que a palavra pesada é quando você é perseguido. As pessoas denigram a sua imagem. Não é isso. Eu não quero ouvir isso. Apartai-vos de mim. Porque isso vai acontecer. Jesus é graça, mas Jesus é justiça. Que Deus vos abençoe e vos guarde em nome de Jesus.